Estimado diácono Sandoval, caros ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, celebramos o 5º domingo da Quaresma. Estamos iniciando a última semana que nos prepara para celebrar a Páscoa do Senhor. E hoje, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho já nos fala do desfecho da caminhada de Jesus aqui na terra. Jesus começa a falar aos seus discípulos o que vai acontecer com ele. E hoje ele usa uma pequena parábola para falar sobre a sua morte. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Jesus compara a sua vida a um grão de trigo. De fato, a semente que é lançada à terra, ela, para germinar e dar frutos, precisa que morra. Assim Jesus começa a exortar aos discípulos que a sua vida não será, que a sua morte não será inútil, mas na sua morte é que toda a humanidade viverá. Se nós quisermos também, podemos fazer uma relação deste texto bíblico com a Eucaristia. Jesus é esse grão de trigo que, por meio do pão que é feito do trigo, ele alimenta toda a humanidade. Todos aqueles que têm sede e fome de justiça, todos aqueles que têm sede e fome de santidade, na Eucaristia alcança esse alimento que o sustenta. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje começamos então já a nos preparar juntamente com os discípulos para a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Durante essa semana, iremos acompanhar nos textos bíblicos Jesus sempre falando aos seus discípulos que o desfecho da sua caminhada terrestre está por chegar. E ainda neste Evangelho, Jesus começa a dizer que ele se encontra angustiado. É chegado o momento que Jesus sente que a realidade que o circunda está o levando para o fim, pois quando Jesus se volta para os seus discípulos, vai dizer: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, e em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Começa a dizer então aos seus discípulos: quem se apega à sua vida perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida deste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Vejam, Jesus se coloca diante das realidades que se aproximam de sua vida, e ele sente no coração uma angústia. Como lidar com isso? Como enfrentar essas realidades que se aproximam de mim? Mas ele nos ensina, caríssimos irmãos e irmãs, a lidar com as angústias da vida. O que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Do meio da angústia surge sempre uma luz.
precisamos discernir o momento que nós estamos vivendo. Não é o fim, mas pode ser que por meio daquela angústia, nós somos direcionados para o caminho certo. E foi justamente isso que chega ao coração de Jesus. Ele compreende que a sua missão vai exigir dele um desprendimento total da sua vida e uma entrega total de si. E por isso, então, ele supera a angústia por meio da confiança na missão que o Pai lhe confiou. Ele não se deixa vencer pela angústia, mas ele sente no coração a angústia. Mas ele compreende que a sua missão, que a sua vida exigem sacrifício, que a sua missão dada pelo Pai exige que ele vá até o fim, mesmo passando por aquilo que nós iremos celebrar na Semana Santa, pelo flagelo, pelo sofrimento de cruz e até mesmo pela morte. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, mais acima, Jesus disse: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Verdadeiramente, todos aqueles que se colocam a serviço do reino de Deus, escutando a Jesus, sempre será honrado pelo Pai. Ontem na comunidade São José, dando início ao Tríduo, a gente falava justamente sobre isso. Tudo que nós fizermos pelo reino de Deus, Deus vê e Ele nos honrará. Talvez, caríssimos irmãos e irmãs, esperamos aqui na terra uma grande graça, e pode ser que vamos viver a vida inteirinha aqui na terra, e essa graça esperada por nós não aconteça, mas Deus nos honrará na eternidade. Por isso, não podemos desistir de ser de Deus e de servir ao seu Filho Jesus, mesmo quando temos em mente um desejo. Eu quero receber essa graça de Deus. Por que eu estou o tempo todo na igreja e ainda não aconteceu? Que talvez, caríssimos irmãos e irmãs, não seja para o seu bem. Deus só vai nos dar aquilo que é para o nosso bem. Talvez podemos passar por esse tempo de angústia, perseverantes nesse caminhar, mas quando chegarmos ao céu, seremos então honrados pelo Pai, porque aqui na terra nós fomos fiéis ao seu Filho Jesus. Por isso, a liturgia de hoje exige de nós escuta atenta ao Senhor e fidelidade aos seus ensinamentos. Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, ser fiéis e permanentes nesse caminhar com Jesus. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Jesus hoje convida-nos a caminhar com Ele, a seguir os seus passos, a ir atrás dele. E nós sabemos que os passos de Jesus, a partir de hoje, o leva para a cruz. Mas a cruz não é a derrota, mas a glorificação ao Pai. Então, se nós quisermos caminhar com Jesus, precisamos então estarmos dispostos para abraçar também a vida de cruz. Nenhum cristão, por ser cristão, deve abandonar a cruz. A cruz faz parte da vida e do dinamismo do cristão. A cruz faz parte da vida do cristão. Por isso, nós conservamos em nossos espaços litúrgicos e também em nossas casas o crucificado, que nos faz sempre lembrar que o caminho do cristão é marcado pela cruz, mas a cruz que não é sinal de derrota. A cruz para nós é sinal de vitória, é sinal de salvação,
pois assim como Jesus venceu a cruz, todos nós também venceremos um dia. Mas ainda no Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, os gregos que estavam no pátio dos gentios, no templo em Jerusalém, que é importante isso, o templo de Jerusalém tinha um lugar onde ficavam os judeus, era mais próximo do Santo dos Santos, e eles podiam entrar no templo para adorar. Os gentios, os pagãos, tinham o pátio dos gentios, e por isso então Jesus, por ser judeu, estava lá dentro do templo, fazendo as orações junto com todos os outros que estavam no templo. Os gregos, que eram considerados gentios, se encontravam no pátio dos gentios, e por isso então eles se aproximam de Filipe e diz: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Expressa o desejo de ver Jesus. E aqui nos faz lembrar os 2 discípulos de João, que lá atrás, quando Jesus estava publicamente pregando o Evangelho, eles vieram até Jesus e perguntaram: Senhor, és tu aquele que havia de vir? E Jesus disse, e depois eles perguntaram: onde moras? E Jesus disse: vinde e vede. Os discípulos ficaram com Jesus durante o dia inteiro. À tarde, a partir das 4 horas, um dos discípulos voltaram e foi até Pedro e disseram: vimos o Senhor, encontramos o Senhor. E foram então levar Pedro até Jesus. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, o que esses gregos queriam não era ver Jesus apenas com os olhos, mas era fazer uma experiência de estar com Jesus. Eles queriam estar com Jesus, eles queriam ouvir, queriam participar da vida de Jesus. E assim então, caríssimos irmãos e irmãs, deve acontecer conosco também. Não só nutrir o desejo de ver Jesus, mas precisamos nutrir o desejo de fazer uma experiência com o Senhor. E aqueles que fazem uma experiência de estar com Jesus, se tornam anunciadores da sua boa nova. Após estar com Jesus, nós nos tornamos então anunciadores do Evangelho. Nenhuma pessoa que faça uma verdadeira experiência de encontro com o Senhor permanece a mesma. Se nós nos permitirmos estar com Jesus, fazer uma experiência de ver o Senhor agir em nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores e nos tornamos então anunciadores do seu amor e da sua misericórdia. Esses gregos queriam fazer essa experiência, queriam sair do pátio do gentio e estar com Jesus, mas a eles não lhes era permitido fazer essa experiência. Por isso, só após a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que acontece a união de todos os povos. Até Jesus, até essa realidade em que vivia em Jerusalém, separava-se as pessoas. Tinha lugares para as mulheres ficarem em um lugar, os homens em outro, e os gentios, coitados, lá fora praticamente, não tinham acesso a estar com o Senhor. Após a paixão, morte e ressurreição de Jesus, isso muda. Porque Jesus, quando morre e ressuscita, não morre só pelos judeus, mas ele morre e ressuscita para salvar a humanidade inteira. Por isso que ele vai dizer: quando o grão de trigo morre, ele gera vida. Por isso então, Jesus é esse grão de trigo que morreu, ressuscitou e gera vida em todos aqueles que creem. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, é o ponto fundamental para aqueles que desejam ter vida em Cristo Jesus. Durante toda a semana, Jesus insistiu com os judeus acerca
da fé e da crença nele como servo de Deus, como filho enviado do Pai, como salvador da humanidade. Jesus tentou convencer de todos os modos aos judeus para que acreditassem nele como o Messias, a ponto dele dizer: eu não necessito de um testemunho humano, nenhuma pessoa precisa dar testemunho de mim, mas as minhas obras falam de mim, por meio das obras que eu dou testemunho de mim mesmo. Jesus então tentou durante a semana convencer aos judeus, e hoje então, iniciando essa quinta semana, Jesus mais uma vez tenta convencer a todos nós acerca da sua missão e de quem verdadeiramente Ele é. Por isso precisamos, amados irmãos e irmãs, aproveitar essa última semana para viver bem a nossa fé e nos preparar bem para celebrar a Páscoa do Senhor. Pois na carta aos Hebreus, deixa-nos bem claro: na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Na consumação do alto da cruz, Jesus tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por isso, para que nós sejamos alcançados pela salvação eterna que Jesus trouxe para o mundo, precisamos ouvi-lo e obedecê-lo. Por isso, amados irmãos e irmãs, a obediência faz parte da vida do cristão. Obedecer ao Senhor, obedecer à voz de Deus, escutar e se colocar a caminho a partir daquilo que o Senhor nos fala, daquilo que o Senhor nos revela, daquilo que o Senhor anuncia todos os dias por meio da sua Santa Mãe Igreja. Sejamos obedientes a Deus e busquemos então trilhar num caminho de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.